Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Temporal Conte Game, o seu canal de videogame retrô e dos seus assuntos atuais. Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar continuidade aqui, né? Aquele que será aqui o nosso último console da primeira geração de consoles, né? Lembrando novamente, a primeira geração de consoles é marcado aí muito, né, com as variações desses consoles, dos clones em questão. Você não tinha um certo rigor ou um padrão ali de arquitetura de consoles e cada marca defendendo o seu, mas você tinha mais uma, vamos dizer assim, uma arquitetura geral para todos esses sistemas, né? E vencia quem tinha ali a melhor proposta de inovação, né? Do jogo em questão, do formato do videogame ou em questão do tipo, né? Sendo que as marcas que ganharam mais destaque nessa primeira geração é que nós estamos trazendo aqui. Pode ser que esteja faltando alguma outra marca em questão, mas só de trazer essas marcas para vocês, ou falando para vocês de algumas dessas curiosidades, acho que é bastante legal, né? E tira a curiosidade para vocês. Obviamente eu digo para vocês, as fontes, as pesquisas são de fontes abertas, né? Justamente aí nós temos esse compromisso com vocês aqui no canal do Temporal Conte Game, que é às vezes passar uma informação para vocês, né? Para você que não tem tempo aí de ler, pesquisar, né? O canal do Temporal Conte Game está aqui para passar para vocês essas informações aí sobre algumas curiosidades, né? Mas antes de começar o vídeo aqui, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa seu like, né? Então, vamos começar então. Hoje vamos falar sobre o Nintendo Color TV, né? Para você que é aí nintendista, ou você que é apaixonado por videogames aí, o primeiro console da Nintendo, né? Não foi aí o clássico Nintendinho, como muitos acham, né? O primeiro console da Nintendo aí foi este Nintendo Color TV, né? A primeira geração de console aí da Nintendo, né? A Nintendo já dando as caras na primeira geração de console, né? Muito bacana, né? Então, vamos falar um pouco sobre ele? Olha, o Nintendo Color TV faz parte da primeira geração de consoles, né? Da Nintendo, de 1977 a 1980, né? Essa foi a entrada da Nintendo no mercado de videogames. Antes disso, eles só faziam brinquedos e cartas, né? Tudo feito no Japão. E só saiu lá, né? Então, a linha Color TV Game foram 5 consoles no total, né? Todos dedicados, né? Vinha só com um jogo na memória, né? Então, existem algumas certas limitações desse console, né? Mas o marco bastante inicial desse console é que ele, né, é da Nintendo e faz parte já da primeira geração de consoles. Isso é muito legal, né? Então, vamos falar um pouco aqui sobre algumas coisas sobre ele, né? Então, jogos, ele, como todo console da primeira geração, que eram baseado em variações, né? Aí de outras marcas e consoles que já existia, não foge ao Nintendo Color TV também, né? Ele conta com 6 variações de Pong, tênis, né? Dois controles com fio presos no console, típico da primeira geração de consoles, inclusive até da próxima geração seguinte, né? Ele já possui um chip interessante que diferente já do chip muito comum, né? Da primeira geração, que era o AY, né? Aqui você tem um chip da Mitsubishi, né? O M58816P, né? Então, um chip que ficou sendo aí o responsável pela lógica aí, né, deste console, né? Mais alguns detalhes, né? Aqui temos mais jogos, né? 15 variações de Pong, mais tiro ao alvo, né? E controles destacáveis. Aqui é interessante, porque aqui nós estamos falando de outras variações desse Nintendo Color TV, né? A primeira variação ali, o controle é fixo, né? E vem com uma certa limitação de jogos. E aqui você já tem uma outra versão desse hardware, desse console aí, que já tem uma variação maior de Pongs, né? Tiro ao alvo, né? E 2 controles destacados, né? Então, na medida que esses consoles eram lançados, vinha algumas variações que vinham ali, aprimoravam, né, o console base ou a experiência de poder jogar, né, o console base até chegar na sua versão final, né? Mas ainda nós temos ainda uma outra variação que já consegue aqui já entregar um jogo de corrida, né, vista de cima, né? E o controle volante embutido no console. Muito legal a gente perceber aqui que assim como aconteceu com os outros consoles, o Nintendo Color TV também, ao longo do tempo, ele foi sendo aprimorado, né? Aí recebendo variações de jogos diferentes ou aumentando a quantidade de jogos
e melhorando a experiência da imersão do jogador em questão, né? Saindo de um controle com fio fixo ao console, indo para um controle sem fio, indo de um controle que era fixo, né? Que é aquele controle ligado, e partindo para um outro controle que se conectava ao console, né? Tornando mais fácil a durabilidade, né? Não estragando. E depois você tem os volantes embutidos, né? E um tipo de jogo que não era tão comum na primeira geração, né? Que começa a ser aí um jogo de corrida, né? Vista de cima, né? Bem interessante. Com isso, a gente tem então essas versões que a gente pode falar, né? Que é o Call of Duty Games Block Breaker, né? 1978, console dedicado a rodar uma versão do famoso jogo de quebra-blocos, estilo Breakout, né? Com um design que trazia um dial giratório para controlar a barra. Então, novamente, aqui vocês já estão vendo que já é uma versão mais aprimorada, né, do Nintendo Color TV, né, em questão. Aí também nós temos uma outra versão, né, ainda de 1978, né, que é o Color TV Game Racing, que é um modelo focado em um jogo de corrida visto de cima, que é o que foi falado anteriormente, né. O diferencial era seu hardware extravagante, que incluía um volante de tamanho considerável e uma alavanca de marcha acoplados ao console. Isso é bem interessante, né? Porque, como eu disse, aqui está reforçando o que eu falei ali. Aqui a experiência, a imersão do jogador ali, este console torna-se maior, né, em questão, porque ele tem um volante, né, e com isso então ele tem uma alavanca de marcha, né, então transmitindo aquela sensação de imersão, como se estivesse de fato dirigindo um veículo aí, né, tendo essa experiência, essa sensação. Fora que já se torna uma proposta interessante, porque até então você tem Pongs, né? Você tem ali em questão algo muito comum ali na loja da primeira geração, e você tem uma proposta aqui que já faz uma proposta de corrida. Isso é muito interessante, mostrando que é uma certa proposta assim, avançada de imersão da Nintendo para aqueles que queriam comprar o seu console da primeira geração, né? Algumas curiosidades aqui, né, especificação técnicas, né, gerais. Ele contava assim, não tinha uma CPU de verdade, né, mas ele usava chips dedicados da Mitsubishi, né, que é o que foi falado ali, né. Essa CPU, né, da primeira geração de consoles, não se trata de uma, vamos dizer assim, como é visto nos consoles de hoje, né, que você faz muitas coisas em questão, mas essa CPU ela já traz sim um sentido, né. Esse chip aí já traz um certo sentido para a lógica que vai vir ser a próxima geração de consoles, depois ali da primeira geração de console, né? Então, o chip da Mitsubishi se encontra ali, né? Ela não era usada como uma CPU assim, como são usadas de hoje, mas a lógica, a proposta já traz sim consigo ali sim, né? Algo que vai ser comum ali, que vai acontecer na segunda geração de consoles e que depois, posteriormente, passou a ser algo comum em todos os outros consoles assim por diante, né? A sua saída de vídeo, até expressiva, né, de 256 por 224, ainda mais para a época, né, década de 70, né, é bem interessante, né? Ele contava só com 3 cores, mais o preto e branco, né? Só um canal, né, o BIP, né, só apenas um canal de saída. A mídia, né, o jogo já vinha gravado no chip, né, e contava aí também com energia, pilha ou fonte, né, para você poder conectar a energia, né, em questão era aí o Nintendo Color TV, né. Com isso então a gente fecha aqui, né, a nossa primeira geração de consoles, né, falando aí sobre esses consoles da primeira geração, né, as suas características em comum. Vocês perceberam que as características em comum que eles tinham era ONGs, né, clones um do outro, porém existia ali algumas propostas que depois de ser lançados, eles foram, vamos dizer assim, aprimorando ao longo do tempo essa proposta, na medida que algumas tecnologias novas iam chegando, né? E com isso, então, esses consoles foram ali, vamos dizer assim, criando um ambiente para os consoles que viriam ser da segunda geração de consoles. Lembrando que a primeira geração de console ela é marcada justamente por essa questão, essa limitação de hardware, né, com jogos voltados mais para o Pong em questão, né,
essa lógica também de não ter ali um cartucho removível, né? É isso que torna a primeira geração característica, né? Não necessariamente pelo fato do seu hardware em questão, assim, ser mais limitado do que os da segunda geração, mas pelo fato de eles não terem ali o cartucho, né? Aquela memória extra conectada ao hardware em questão, para que pudesse então você trocar de jogo a hora que você bem entendesse em questão, podendo fornecer uma variedade, né, diminuindo o custo ali da fabricação. A primeira geração ela é focada no hardware em si, né, trazendo um jogo. Então, se você quisesse jogar uma variação de jogos diferente, você tinha que comprar hardwares, né. A segunda geração vem e corrige isso, né, e traz ali consigo, né, o cartucho portátil, que pode ser agora extraído, né, a qualquer momento você pode trocar de jogo. Você não precisa de trocar de hardware, você basta apenas trocar de cartucho, né? Então essa é a segunda geração de consoles, a qual nós vamos falar, né, posteriormente aqui em questão, né? Então espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira geração de consoles, né? É muito legal a gente conhecer, mostrar a evolução que cada um desses hardwares tiveram, né? E como eu disse para vocês, eu trouxe aqui para vocês no canal aqui aqueles que foram mais destacáveis assim, em questão dentro de um ponto de vista comercial, de marca, em questão tipo, porque a primeira geração de consoles não tinha ali ainda um padrão onde as empresas disputavam entre si pelo poder de arquitetura diferente de cada uma que poderia oferecer, mas sim em mais uma proposta ali de experimentação, né, e de mercado em questão, né. Eles enxergavam esses jogos, esses videogames, algo muito parecido como, por exemplo, que era feito, né, com as TVs, com os aparelhos de som, né, em questão do tipo, apenas algo assim, né. É só a partir na segunda geração de consoles que a gente começa a ter mais assim uma inclinação para um determinado foca no console ali, né, na sua marca, né, e na sua proposta de hardware em questão, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e nos vemos até lá.